Bom dia. Queremos cumprimentar todos os internautas nessa manhã com a paz do Senhor. Estamos chegando nessa segunda-feira, 21/7/2025, com mais um programa, programa Conexão com Deus. Estamos chegando, então, nessa manhã, agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade de conceder a nós, né? Essa oportunidade de estarmos aqui com vida, falar a vocês sobre a palavra do Senhor através de temas bíblicos e também das parábolas do nosso Senhor Jesus. Nesta manhã, quero já deixar aqui o versículo do dia para a nossa meditação, que se encontra ali em 1 Coríntios 2:9, onde diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo, né, diz que Deus foi preparar algo grandioso, foi reservar algo grandioso para aqueles que Ele ama. Então, para você começar a semana, saiba que o nosso Deus, Ele sempre tem algo de bom reservado para mim, para você. Esse versículo possa, né, você entender que Deus, ele cuida aquele que ele ama, seus filhos. Nós somos filhos de um Deus vivo, um Deus poderoso. Então, ele sempre tem o melhor para mim e para você. Que você possa, nessa manhã, no início dessa semana, já pedir a proteção do nosso Deus e que ele possa, sim, reservar coisas grandes e maravilhosas para você, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, que o Senhor possa realmente abençoar e cumprir ali tudo que Ele prometeu, através das suas promessas, né? Dos seus propósitos na minha e na sua vida nesta manhã. Hoje eu quero trazer aqui o tema, eu quero trazer uma parábola, e a parábola que estou trazendo é a parábola das ovelhas e dos bodes. Essa parábola que está ali em Mateus, capítulo 25, e do 31 a 46. Nós vamos meditar, então. Jesus, ele sempre procurava uma parábola. A parábola é uma história para ali dar exemplo de como é o reino de Deus, de como nós podemos entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ele sempre procurava ensinar, simplificando ali o contexto bíblico para que todos pudéssemos entender. Sempre ele contava uma história, né, daquela época, para que as pessoas entendessem como é o reino de Deus e de que maneira nós vamos entrar nesse reino. Então, Jesus era muito sábio e assim ele ensinava através das parábolas. E hoje, então, nós vamos trazer a parábola das ovelhas e dos bodes. A parábola das ovelhas e dos bodes encontra, então, como falei, em Mateus 25, 31 e 46, e fala sobre o julgamento final e a separação das pessoas com base em suas ações de bondade e misericórdia para com os necessitados, né? Então, em resumo, a parábola aqui das ovelhas e dos bodes, Jesus ele ensina a importância de você estar preparado e demonstrar amor e bondade para com os outros, como visto então nessa parábola das ovelhas e dos bodes. E aqui, né, a palavra do Senhor diz que o estudo se concentra na importância da vigilância e do testemunho do contexto da parábola das ovelhas e dos bodes. Jesus conta a parábola das ovelhas e dos bodes, que simboliza o julgamento e a separação, enfatizando a importância da preparação espiritual para o seu retorno. Aqueles que demonstram bondade e ajudam os necessitados serão recompensados, enquanto aqueles que não fizerem serão punidos. Jesus ensina que aqueles que demonstram amor e cuidado com o próximo receberão a vida eterna, enquanto aqueles que não o fizerem enfrentarão o castigo eterno, como visto na parábola que nós acabamos de ler, das ovelhas e dos bodes. Jesus separa as pessoas em dois grupos.
simbolizando o julgamento com base em suas ações, como o pastor conhecendo e julgando entre as ovelhas e os bodes, enfatizando a importância de cuidar dos marginalizados no reino de Deus. E aqui, então, nós vamos falar um pouco da ovelha e do bode, né? A ovelha era mais valorizada do que o bode nos tempos antigos, devido aos seus benefícios econômicos. Jesus separa as pessoas em dois grupos, um à sua direita e outro à esquerda, simbolizando o julgamento. Esse conceito está presente em todas as parábolas que ele contou. Há uma diferença entre ovelhas e bodes, e somente o pastor sabe e julgará entre elas. O pastor conhece cada um das suas ovelhas e as julgará com base em suas ações, semelhante à parábola das ovelhas e dos bodes. E aí, então, o reino de Deus foi concebido para o seu povo desde a eternidade. O plano de Deus sempre foi que seu povo permanecesse em seu reino e cuidasse dos marginalizados, conforme visto. Então, toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, quando aqui nós falamos de ovelhas e bodes, diz também que negligenciar a ajuda a outros necessitados é uma condenação, pois revela as verdadeiras intenções e o coração de alguém, e devemos, em vez disso, cuidar dos oprimidos e marginalizados, pois Deus se identifica com eles. Sua porta para dentro, você e os membros da sua família não trabalharão em seus próprios interesses, mas os interesses os estrangeiros que estiver dentro de sua porta desfrutará das bênçãos do dia do Senhor e santificará junto com vocês. Aqueles que entram no reino de Deus são os que se preocupam com os oprimidos e marginalizados, pois Deus se identifica com eles. Esse cuidado deve ser uma atitude natural e genuína, não algo premeditado. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que participam do pecado e seguem as orientações do diabo terão o mesmo destino de destruição eterna. A parábola das ovelhas e dos bodes ilustra que deixar de ajudar os necessitados é uma condenação, pois revela as verdadeiras intenções e o coração das pessoas. Não fazer o bem já é um pecado e vai contra os interesses de Deus. Trabalhar na obra do Senhor é um meio de operarmos a salvação em nossa vida. Não devemos nos esconder dos necessitados. Em vez disso, devemos ajudá-lo e prover para eles, conforme é declarado em Isaías 5:8. Então, aqui é um dos grandes mandamentos, né? Não existe dois mandamentos dos 10 ali que nós precisamos realmente ter essa concepção de nós podermos realmente estarmos ali como ovelhas, né? Fazer o bem. O primeiro é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, para nós entendermos aqui como Deus, ali através do Senhor Jesus, através dessa parábola, estava ensinando, né? Sobre a importância do amor, sobre a importância de nós, né, alcançarmos o reino de Deus. Passa isso pela nossa bondade, passa isso pelo nosso amor ao próximo, para que nós possamos realmente ter isso dentro do nosso coração e poder ajudar aqueles necessitados, aqueles marginalizados, né, onde muitas vezes não tiveram oportunidade na vida, né? Muitas vezes já vem ali no sofrimento de uma família destruída, né? Uma família sem base, e muitas vezes ficam marginalizados, muitas vezes nas ruas, muitas vezes abandonados e muitas vezes sem direção. Então a gente, como servo de Deus, como ministro da palavra de Deus, nós precisamos ter essa bondade, nós precisamos ajudar as pessoas a amar aí o próximo como a nós mesmos e praticar isso para que nós possamos ter, então, né, como a palavra do Senhor naquele dia, não sermos pegos de surpresa, nós sermos separados como ovelhas, não como bodes, né?
e podemos alcançar o reino de Deus. Então, Jesus, ele estava ali, então, falando essa parábola para que ali, através dos seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo, pudessem entender como é o reino de Deus. Então, Jesus, ele estava aqui, então, falando aos discípulos sobre o futuro, incluindo o julgamento final. Então, Jesus, ele descreve como o dia do julgamento. Ele separará as pessoas em dois grupos, como um pastor separa as ovelhas e os bodes. Por isso que ele estava, então, ali já falando sobre essa parábola para que os que estavam ali ouvindo pudessem entender. Então, as ovelhas consideradas justas são aquelas que demonstraram amor e serviço aos necessitados, como alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, acolher os estrangeiros, vestir os nus e cuidar dos doentes e visitar os presos. Então, isso também cabe a todos nós, não só muitas vezes nós somos pastores, nós somos ministros da palavra, nós temos essa incumbência, sim, de fazer esse papel e fazemos. Eu visito muitas pessoas, eu ajudo muitos necessitados, visito muitos doentes, estou ali fazendo, orando, né? Isso é função daquele que prega a palavra, mas não é somente nossa, minha função, é função de todos. É você que tem, esse dom de poder ajudar e ter essa bondade, esse amor no teu coração. Você tem essa liberdade, Deus deu essa liberdade. Não cabe muitas vezes só os pastores, né? As pessoas que estão na frente da obra. Cabe a todos nós fazer isso que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Que é a bondade, que é o amor ao próximo, é ajudar as pessoas que precisam. E isso nós temos que fazer, porque isso faz com que também, naquele dia, o peso do nosso julgamento, das nossas obras, aquele dia do grande julgamento, vai pesar. Então, nós precisamos fazer, sim, olhar para os necessitados, para os aflitos, para os doentes, ali para as pessoas realmente que necessitam do amor de Deus, falar da palavra de Deus, buscar ali, ver as necessidades que eles precisam e se nós, nas condições que nós temos, poder ajudar com muito amor, com muito carinho. Então, e aqui, quando fala das ovelhas, as ovelhas é consideradas justas naquela época. São aquelas que demonstraram amor e serviços aos necessitados. Então, aqui fala também sobre os bodes. Os bodes considerados injustos são aqueles que não demonstram misericórdia e não ajudam os necessitados. Então, aqui essa diferença das ovelhas e dos bodes. Então, as ovelhas recebem bênção de entrar no reino preparado para elas, enquanto os bodes são enviados para o castigo eterno. Jesus, ele identifica como os necessitados, mostrando que qualquer ato de bondade ou falta de bondade para com eles é, na verdade, um ato para com ele. Então, a parábola enfatiza que a fé cristã não se resume a crenças, mas também a prática de boas obras e atos de amor. Então, a natureza do julgamento. O julgamento não é baseado em ações isoladas, mas em uma vida caracterizada pela compaixão e serviços aos outros. Então, Jesus, ele se identifica como os marginalizados e necessitados, mostrando que o serviço a eles é, na verdade, serviço a ele. A parábola aponta para um destino eterno, para aqueles que praticam o bem e para aqueles que negligenciam os necessitados. Então, nós temos que entender essa parábola para que nós podemos entender como vai ser esse julgamento, né? Não vai ser baseado em ações isoladas, mas em uma vida caracterizada pela compaixão e serviços aos outros. Então, a importância de nós termos, um dos segundo mandamento mais importante, que é o amor ao próximo, né? Nós temos que ter isso e não fazer isoladamente, às vezes fazer. Nós temos que ter essa característica de compaixão todos os dias pelos nossos semelhantes, pelos nossos irmãos, pelas pessoas realmente que necessitam, da nossa bondade, da nossa ajuda, como o Senhor Jesus deixou esse exemplo para nós. Então, nós temos que olhar sempre para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos,
para que nós possamos ajudá-los, né? Por isso, nós estamos aqui para praticarmos, né, a bondade, a lealdade, a fidelidade, para que Deus possa também, naquele dia, né, nosso julgamento, isso também possa estar baseado nas nossas ações e nas nossas características de bondade, não nas ações isoladas, né? Muitas vezes pessoas fazem, né? Pessoas às vezes querem se promover, querendo fazer ações de bondade, ações de ação sociais isoladas, muitas vezes para promover algo, para se promover publicamente, e não é isso, né? Nós temos que estar uma característica de bondade todos os dias, de amor. Então, quando você puder ajudar as pessoas, ajude, faça de bom grado, faça com bondade, sem interesse, mas faça com amor. Então, Jesus ele procurou ensinar isso e nós, né, como estamos aqui vivendo nesses dias tão difíceis que nós vivemos, precisamos praticar isso e ser uma característica de nós como seres humanos, esse amor. Se tivesse isso, né, essa bondade, esse amor fraterno, né, aos nossos semelhantes, nossos irmãos, todos os dias, né, nós viveríamos uma sociedade melhor. Nós viveríamos hoje debaixo da graça, da proteção do nosso Deus. Então, quando Jesus ele pregava por parábolas, ele queria que os discípulos ali entendessem o que ele estava dizendo, né? Ele sempre procurava ensinar a importância de eles estarmos preparados do amor, da bondade para com os outros. Então, por isso ele citou essa parábola das ovelhas e dos bodes. Então, e o estudo ali dessa importância da vigilância, quando Jesus fala, né, essa parábola, Jesus ele conta a parábola dos bodes e das ovelhas para simbolizar o julgamento e a separação, enfatizando a importância da preparação espiritual para o seu retorno. Então, por isso, nós precisamos ter uma preparação espiritual para o retorno do nosso Senhor Jesus. E ele estava, então, ali ensinando os discípulos, ensinando quem estava ouvindo, mas deixou registrado isso para que nós, né, como seguidores do Senhor Jesus, nós, como homens, né, que pregam a sua palavra, que ensinam a sua palavra, possa ter esse entendimento. E que você também, quem sabe você não tem esse entendimento, você muitas vezes não tem esse conhecimento bíblico, você possa entender que essa parábola é tão importante para que nós possamos, né, fazer sempre o bem, sempre procurar ser ovelhas, né, ovelhas que servem. Muitas vezes você sabe que o bode é rebelde, o bode muitas vezes ele não obedece ali o seu pastor, né? Então as ovelhas elas já são mais calmas, elas obedecem à voz do seu pastor. E um exemplo que de ovelha, a Bíblia diz que Jesus ele foi levado ao matadouro, ele foi levado ali à crucificação e foi falado sobre a ovelha, né? Foi levado como ovelha muda, sem reclamar. Então, Jesus ele deu exemplo para nós, né? Por isso que ele citou a parábola das ovelhas e do bode, para comparar o grande julgamento que virá da nossa vida na eternidade. É o do que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim. E ele vai separar por grupo, o grupo das ovelhas, né? E é o grupo dos bodes, né? Então as ovelhas vai para a direita e os bodes vai para a esquerda. Então nós precisamos ter esse entendimento. E nós, claro, com certeza, você que pratica a bondade, você que é uma pessoa do bem, você que quer, realmente você vai ter esse exemplo das ovelhas para praticar o bem aos necessitados, né? E a ovelha, muitas vezes, é um animal dócil, um animal manso, né? Um animal que obedece ali o comando do pastor de ovelhas, aqueles que cuidam das ovelhas, mas o bode já dá muito trabalho, né? O bode é rebelde, muitas vezes não quer obedecer. Então, esses rebeldes, conforme o Senhor Jesus disse, eles não vão ter a oportunidade de entrar no reino de Deus. Eles vão ser condenados, né, para
o fogo eterno. Então nós precisamos entender que vale a pena ser ovelha, vale a pena ser bondoso, vale a pena ajudar os necessitados, vale a pena viver, né, aqui na terra, deixando um legado e sempre procurando fazer aqui o que o Senhor nos ensinou, o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo e ajudar os necessitados. Então, tudo que você faz, faça com o propósito de que você é um instrumento e que você está aqui como um peregrino, uma passagem aqui na Terra. Então, procurando sempre fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer assim, sem interesses e sem querer, muitas vezes, se promover no que você vai fazer. Mas a tua característica de amor, de ajudar as pessoas e os necessitados. Então, nós queremos aqui deixar aqui essa parábola nesta manhã para que você possa meditar, que você possa ali fazer uma reflexão de como você está agindo, como ovelha, como bode, e o que você pode melhorar. Então Jesus, ele ensinava dessa maneira, para que naquele grande dia, né, como o Senhor disse que ele vai separar esses dois grupos, então que você possa ser separado, né, entre as ovelhas, não entre os bodes, né? Para que você possa então entender e enfatizar a importância de cuidar dos marginalizados, para que você possa entrar no reino de Deus. Então, que você possa receber nesta manhã essa parábola no teu coração. Nós já queremos já aqui agradecer a Deus por esta manhã, agradecer a Deus por essa segunda-feira que se inicia e também dizer que já nós estamos já encerrando hoje o programa um pouco mais cedo e nós queremos já fazer uma oração, mas antes disso, nós queremos agradecer também aqueles parceiros nossos do programa, Rainha Pré-Moldados e CJ Administradora Imobiliária. Rainha Pré-Moldados fica ali em Pato Bragado e aqui eu sou representante aqui da região. Você precisa aí de aviário, chiqueirão, vaca leiteira, barracão agrícola, barracão industrial, procura então Rainha Pré-Moldados, está ali à disposição para fazer seu orçamento e para atender você, né, com a melhor qualidade, atendimento, é a Rainha Pré-Moldados. Fica ali em Pato Bragado. E eu sou representante e você pode, então, ligar no 045 9954 7626, falar com o Claudemir, sou representante da Rainha Pré-Moldados. Se você precisar de um pré-moldado, de um orçamento, estamos sempre à disposição. Também a CJ Martins, administradora imobiliária, fica ali na Avenida Paraná, 2162. Você que precisa, de repente, comprar aí um imóvel, comprar uma propriedade rural, né? Você pode nos procurar, ou se você quer vender, também a gente trabalha com compra e venda e também faz avaliações imobiliárias. Você pode também nos procurar, você que precisa, quem sabe, de um financiamento bancário, onde geralmente os bancos necessitam de uma avaliação do seu imóvel para deixar como garantia. A gente vai lá, faz ali a avaliação do seu imóvel, faz o laudo de vistoria e aí você pode então entregar ao banco, quem sabe aí passar pelos requisitos que o banco necessita e você pode adquirir seu financiamento. Então, se você precisar de uma avaliação imobiliária, procura a CJ, né, administradora imobiliária, nós estamos à disposição. Fala comigo mesmo, sou o proprietário, o telefone 045 9954 7626, falar com Claudemir. Nós queremos fazer a oração final, nós voltaremos aqui na sexta-feira, nós voltaremos com mais um programa, né, Conexão com Deus. Eu quero fazer uma breve oração, pedir que o Senhor possa te abençoar, que você possa ter uma ótima semana, e aí nós nos encontramos novamente na sexta-feira com mais um programa Conexão com Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, e quero te fazer um convite também, né? Nós temos a nossa congregação ali na Avenida Rio Grande do Sul, 2001. Você é o nosso convidado especial para participar dos nossos cultos. Nossos cultos é na quarta-feira,
às 19h30 inicia o culto, e também no sábado e domingo, tá? Nossa igreja, a Igreja Internacional Cristo a Resposta, e você é o nosso convidado especial. Venha receber ali uma palavra, venha receber ali algo da parte de Deus, venha se renovar, se fortalecer, venha louvar, venha adorar o Senhor. Você tem essa liberdade de adoração em nosso país, então nós estamos ali para, através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, levar até você algo que você realmente precisa, para que a tua alma necessita. Venha ali que nós estaremos recebendo você ali na quarta-feira, sábado e domingo, cultos maravilhosos, culto de bênção, ensinamento da palavra, para que você possa alimentar a tua alma e você possa ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Agradecemos então e pedimos que o Senhor abençoe a sua vida nesta manhã. Oramos, querido e amado Deus, diante, ó Pai, de Ti, diante dos Teus olhos, queremos Te agradecer por mais esse dia, por mais a semana que se inicia. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um que nos ouve nessa manhã. Que o Senhor possa visitar através do Teu Espírito Santo e tudo, Senhor, que eles necessitam, porque o Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe a necessidade de cada um nesta manhã. Quem sabe esta pessoa está oprimida, está triste, quem sabe essa pessoa está enferma, está ali numa cama, está, quem sabe, hospitalizada. Que o Senhor possa, Senhor, enviar teus anjos, possa enviar, ó Pai, teu Espírito Santo para visitar esta pessoa. E através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que não volta vazia, nós, ó Pai, determinamos e pedimos que o Senhor visite e cura esta pessoa. Tu és mãos que sara, tu és mãos que cura, então visita, Senhor, com a tua autoridade. O Senhor continua a operar milagres e opera milagre através da fé desta pessoa. Que essa pessoa possa receber aqui esse clamor, esta oração. O Senhor visita ela, é o que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos então na sexta-feira com mais um programa Conexão com Deus.